Na verdade, eu era CLT por um tempo e aí não me identifiquei. Eu vendia roupa na época e aí foi tudo muito difícil no início e eu resolvi empreender vendendo maquiagem na época. Na minha cabeça ia super funcionar, porque eu ia fazer meu horário, eu ia ser bem remunerado, só que não foi assim que aconteceu. Toda vez que a gente sai do CLT e vai para empreender, a gente pensa que vai ser exatamente dessa forma. Mas não foi o que aconteceu. Eu fali com 20 anos, porque eu não tinha controle financeiro nenhum. Então, todo o dinheiro que entrava de venda, eu achava que era meu. É meu lucro, é tudo meu lucro. Isso. Aí ia chegando os boletos e eu não tinha dinheiro para pagar. Foi aí que eu falei, peraí, não tem como, eu vou conseguir nunca desse jeito. E aí eu fui fazer um curso de maquiagem livre. Isso eu comecei a empreender com 19 para 20. Eu comecei no CLT com 18 anos. Então eu fiquei pouco tempo no CLT. Eu já percebi que não era aquilo que eu queria. Eu não quero isso pra minha vida. Não é assim que eu quero me aposentar. Exatamente. Né? Eu já percebi ali muito intuitivo, não tinha muita informação, né? Eu vim de uma família humilde, então não tive condição de fazer faculdade. Na época era mais difícil fazer faculdade, né? Isso há uns 10 anos atrás, bota aí. Sim. Era um pouco mais difícil. Então, eu decidi trabalhar ao invés de estudar, né? Pro Enem e tudo mais. E aí, foi quando eu fui pro CLT e aí parei e fui pra maquiagem. E aí, vendi maquiagem, deu errado. Eu comecei a dar curso de maquiagem na época pra conseguir pagar os meus custos da venda, que eu não tinha dinheiro da venda, tinha vendido os meus produtos todos, não tinha dinheiro para pagar os boletos. Começou a dar curso para maquiagem para consertar o que tinha dado errado. E aí foi minha primeira transição de carreira, foi essa. E aí eu fiz maquiagem, teve uma hora que eu parei de vender maquiagem, fiquei só em maquiagem. E aí logo depois veio sobrancelhas. Na pandemia, eu fazia muita maquiagem na minha cidade. Eu era referência na maquiagem. E aí na pandemia teve que parar. Não sei se vocês lembram que todo mundo parou. Sim, a pandemia foi uma loucura na vida do empreendedor e principalmente, eu acredito, não só principalmente, né, mas no empreendedor da área da beleza, que lida ali diretamente com as pessoas. Foi muito difícil, né? E na parte da maquiagem era muito complicado porque era muito de contrato. A gente fazia contrato com noivos. A gente sabe que noiva é aquela pessoa que se programa, né? 1 ano, 2 anos antes ver maquiadora. Sim. E aí eu tinha muito contrato com maquiadoras na época, com noivas, madrinhas. E aí entrou a pandemia, todo mundo parou, os casamentos pararam. As festas, né? As casas de festas. Exatamente. Cadê as festas para fazer a maquiagem? Isso. E nisso, nessa transição aí de pandemia, eu já fazia micro, né? Eu já fazia micropigmentação. E aí eu fazia as duas coisas ali no meu espaço. Só que teve um momento ali, antes mesmo de acontecer a pandemia, que eu já estava querendo focar mais na micropigmentação. Mas como eu tinha muita maquiagem, isso até me atrapalhava um pouco. Eu não conseguia focar só na micro. Sim. E aí foi quando deu uma parada e eu falei, peraí, eu acho que é o momento de eu conseguir organizar minha vida aqui e ver o que eu vou decidir pra minha vida. E aí foi quando a área da sobrancelha, pelo menos pra mim, deu um boom muito grande na pandemia. Sim, eu também trabalhei bastante no período da pandemia. Foi a época que eu mais trabalhei, assim, se a gente for parar pra analisar. Eu também. E aí foi o que aconteceu, parei de fazer maquiagem. E aí falei, olha, gente, não faço mais. E aí as noivas ficaram revoltadas. Enlouqueceram, né? Devolvi o dinheiro pra todo mundo do contrato. Falei, gente, não faço mais, não tava sentindo mais que era pra mim. Sim. E aí um dos motivos principais de eu ter parado na maquiagem foi porque eu lembrei do meu início. Eu comecei a empreender justamente para eu conseguir ter flexibilidade de horário. A gente sabe que empreender não é bem assim. A gente tem que ter muita questão de organização. Não é todo dia que você vai folgar, disciplina. Você tem que se disciplinar. Só que eu não estava mais feliz no fato de eu ter contrato com 6, 7 meses, 8 meses. Entendi. Eu queria conseguir flexibilizar minha agenda. Eu queria poder falar, olha, eu vou ficar 5 dias fora e não vai me fazer falta, entendeu? E aí a micropigmentação, ela me garantia isso, me proporcionava. Né? E aí eu sempre fui muito apaixonada com sobrancelha, até mesmo na maquiagem, era o que mais me pegava, era sobrancelhas.
E aí fiz a micro, me especializei. Aí foi a hora que eu falei, olha, agora eu vou me especializar em todas as técnicas que eu quero entregar para minha cliente. Me especializei em todas as técnicas. Hoje em dia eu faço todas as técnicas na área da micro, de sobrancelhas. E aí comecei a evoluir muito e foi isso que aconteceu. No meio da nossa carreira como empreendedor, a gente sempre tem que fazer algumas escolhas, né? A gente sempre tem que sair de um lugarzinho, sempre vai acontecer de ter uma transição. Você falou sobre o CLT, eu também tive muita dificuldade quando eu fui sair do CLT, eu trabalhei como CLT e com a estética e a micropigmentação junto durante um tempo, porque eu tinha muito medo de fazer essa transição. Mas eu acredito que, assim, empreender é justamente isso. A gente tem medo o tempo inteiro. Muito. Mas a gente vai com medo mesmo. É isso aí. Não tem como parar, né? É verdade. Exatamente.